Se nada disso for verdade, ainda assim provoca reflexão. A gente já está tudo doido aqui, Rogério. Talvez sim. Mas o fato é que nada disso atenta contra o amor. Nada do que está escrito ou dito atenta contra o lado belo da vida. Apenas fere suscetibilidades religiosas, mas fora isso não fere nada. Eu só quero saber se essa revelação falsa que fizeram a você foi uma tentativa de Javé de sabotar alguma coisa de Jesus. Daqui a 10 anos a gente conversa sobre isso. Não, porque vai ser mais difícil ainda de aceitar essas colocações que você está trazendo agora, em função dessa, Ficou muito claro. do que se passou com você. Ou não. A questão é, Javé não pode ser contrariado. E eu contrariei o tempo todo. Então apanhei e apanho. Ninguém tem ideia, e eu não vou contar nunca o que é que se passa comigo, porque isso aqui que eu estou falando é besteira. Se eu vou falar o que se passa comigo, é que ninguém acredita mesmo. Não vale a pena. E eu também posso estar equivocado na minha interpretação dos fatos. Mas os fatos são muito complicados e... Né? Então, assim, eu contrariei Javé. No início eu não sabia que estava contrariando, mas de um tempo para cá eu sei, e contrariei conscientemente. E repito, eu só vou fazer uma parte do que ele me exige, que é a publicação desses livros, voltar a fazer uma outra palestra, manter programa de rádio, desde que a rádio queira, ou seja, manter a voz ativa para que essa história, mesmo que doida, chegue a algumas pessoas. Porque é preciso criar uma massa crítica para que algo seja feito. Mas assim, eu só estou lançando esses livros porque eu tenho absoluta certeza da chegada de Jesus, senão não lançaria. Porque a herança que eu posso deixar em lançando esses livros, e Jesus nunca chegando, ela é complicada. Eu só estou fazendo isso porque dentro da loucura que eu vivo, não tenho dúvida nenhuma. Tá? Mas, se não fosse isso, eu não lançaria. Aí poderia ter 500 Javés, um só não é suficiente, 500 me infernizando a vida, porque eu pratico algo que ele não conhece, que é a resistência pacífica e amorosa em nome do que eu julgo ser a dignidade existencial. A verdade eu não sei qual é. Então eu não posso dizer a vocês que eu pratico a resistência pacífica e amorosa em nome da verdade. Não, eu não tenho estatura para dizer isso. Eu consigo dizer que a minha resistência ela é pacífica e amorosa em nome da dignidade existencial. E eu acho que já velhos seres que o assessoram não respeitam a nossa dignidade aqui da Terra. Jesus pagou um preço alto por isso. Eu, na minha cota de verme, estou pagando. Devo continuar a pagar porque eu não estou fazendo o que Javé quer. Eu só estou fazendo parte do que ele quer. A outra parte que eu não posso contar, porque não vale a pena, eu não faço. Eu espero que ele se contente. Eu lançando esses livros e continuando a falar essas besteiras que eu falo. Vocês notaram a quantidade de reuniões que a gente tem no Grupo Atlas, né? Como eu me calei. Houve um tempo que o Grupo Atlas tinha 2 reuniões por semana. Toda semana. 3, já tivemos 3. Hoje nós temos uma, e é porque Javé tem um filho terrível encarnado na Terra, chamado Luiz Carlos Matão. E é sangue do sangue dele, DNA do DNA dele. E pense numa figura que me enche o saco, chamado Luiz Carlos Matão. Vai ter reunião essa semana, não? Você vai viajar? Nem minha esposa faz essas perguntas e ele fica perguntando tudo para me obrigar a ter reunião. E eu fugindo, e ele lá junto. E saibam vocês que nem eu, nem Ricardo, nem ninguém aqui, Jeane, é o mais conhecido do Grupo Atlas lá fora, não. O mais conhecido é Luiz Carlos Matão. Como é que o pessoal chama ele lá na Europa, nos Estados Unidos, é um tal de Matão. Até eu descobri que o Matão era um Matão. Porque esse rapaz manda mensagem para Deus e o mundo, então ele é o grande assistente de Javé, não sou eu. Ainda bem. Ontem mesmo me perguntaram como o Luiz. Pois é. Né? Impressionante. Então, assim, se Luiz Carlos Matão não existisse, nada disso estaria acontecendo, porque tinha ficado intramuros. Como também se outros irmãos meus, de Angola, de São Paulo, Élcia, não tivessem se movimentado para divulgar esse livro, nada também tinha acontecido. Porque... E a minha intenção esse ano foi me auto-liquidar enquanto instrumento desse troço. Eu tentei parar de escrever, deletei livro,
me recusei a publicar livro durante esses 4 anos. Publiquei o Druida da Montanha, como é que é o nome? Jesus e o Druida da Montanha, para me livrar, assim, um livrinho fininho. Digo, rapaz, eu vou publicar esse troço aqui para passar melhor para os meus amigos. Tem gente com raiva de mim porque eu nunca mostrei o livro do Drama Cósmico de Javé. Se eu desse para alguém, eles inventavam um jeito, pegavam esse alguém e espalhavam. E era uma atitude política minha, de resistência pacífica e amorosa em torno do que eu julgo ser a dignidade existencial, e por isso eu não queria publicar nada. Paguei um preço alto. Eu espero que em publicando eu tenha menos problemas para administrar, mas se não for, paciência, que seja do jeito que tem que ser. Mas fazer a outra parte que ele me pede eu não consigo fazer mesmo, não tem jeito. Mas eu só estou publicando isso, não é porque Javé está me chantageando ou usando expressões pouco... tipo ele fez no Antigo Testamento, ele está fazendo, mas não é por isso não. Porque eu perco a minha vida terrena rindo se for em benefício daquilo que eu penso ser o belo da existência. Eu só estou fazendo isso porque eu tenho certeza que Jesus chega. Senão não teria sentido eu lançar esses livros. Ele seria um motivo de escândalo, somente de escândalo. E a história da Terra já está cheia de escândalos, basta de escândalos. Quando é que Jesus vem? Eu já não sei, não quero saber de data. Já se discutiu. Tá, mas Matão seguramente sabe, ele vai dizer para vocês que eu estou fora disso. Pessoal. Só mais uma perguntinha. Só uma. Vocês dois falam com que ela está aqui da vida desde cedo, tentando. Você falou no começo que essas informações foram passadas por seres extraterrenos, não pelos amigos espirituais. Se eu entendi errado. Os dois, né? Eu gostaria de entender, assim, eu não consigo compreender a diferença de um e o outro. É dimensão, são mundos, um é um mundo mais palpável, o outro é um mundo mais espiritual. Como que reside a diferença entre eles? Bem, aí é uma mera questão de semântica, tá? De uso de palavras. Mas assim, aquilo que a gente pode chamar de vida dentro dessa bolha que se chama universo, tá? Vamos chamar assim, nós chamamos aqui de extraterrenos. Só que existem seres extraterrestres que já chegaram num ponto tal de evolução que eles transcendem a materialidade dos corpos transitórios que eles utilizam. Esses seres, eles tanto podem vir aqui em naves, como se quiserem, vêm numa atitude mental. Como se quiserem, vêm desdobrados espiritualmente, porque eles potencializam. Então, um extraterrestre para nos contactar, desde que ele seja evoluído, ele pode fazer de diversas formas. Os espíritos desencarnados, evoluídos, que estão nas esferas espirituais superiores, que transcendem a criação de Javé, estes atuam da forma como nós conhecemos, através da metodologia espírita. Só que, na hora que você está escrevendo, você, como médium, tanto pode ter um ser extraterreno projetado, e alguns deles são tão evoluídos que trabalham de mãos dadas com os espíritos mentores, eles se percebem e atuam junto ao médium. Esse extraterrestre, ele poderia pousar uma nave, subir pelo elevador, entrar no meu apartamento e me ditar as coisas. Mas é complicado. Então, se ele é evoluído, ele simplesmente faz desse jeito. Espíritos que estão nas esferas espirituais mais primitivas, vinculadas à Terra, estes ainda estão dentro da criação de Javé. Estes também se aproximam da gente, mas normalmente são espíritos sofredores, pouco evoluídos, que sabem um pouquinho mais que nós, ou talvez não saibam nem tanto quanto nós aqui na Terra saibamos, já que eles estão enevoados, ou seja, a fixação mental deles está em cima dos problemas que eles têm e carregam quando desencarnam. Então vejam bem, os extraterrestres evoluídos podem tudo, ou quase tudo, em termos de comunicação, que os espíritos encarnados evoluídos podem. Só que os espíritos evoluídos encarnados,
tem um conhecimento muito maior, porque residem fora desse universo, do que os espíritos que estão vinculados a mentes transitórias dos corpos que esses espíritos utilizam vivendo nesse ou naquele mundo, ainda que evoluídos. É essa a resposta que eu posso dar. Compreendeu? Ok. Simples assim. A última. Aí quando você está escrevendo, você percebe o que é um e outro, às vezes sim, às vezes não, porque isso não tem importância. O que vale é a mensagem. É o teor da mensagem. Quem é que escreveu aquilo? Se é JJ, JT, JP, JV. A revelação espírita nos ensinou a valorizar uma mensagem pelo seu conteúdo e não pelo nome de quem assina. O nome não quer dizer nada. A mensagem que Pessoal, vamos então encerrar. Muito obrigado pela paciência de vocês. Eu peço, rogo e imploro que nada do que aqui está sendo dito seja tomado como verdade. Esse assunto está só começando. O que está sendo falado a vocês é uma versão romantizada para que a gente aceite minimamente a possibilidade de que esse assunto merece ser estudado, refletido. Esse assunto nunca foi dito com essas cores ao longo da história da Terra, é isso que eles afirmam. E o pior é que eu já pesquisei tudo e realmente não foi. Parte do que aqui está sendo dito foi dito nos Vedas, mas a outra parte não. Vejam o tamanho da confusão. Então deve existir muitos erros de entendimento de minha parte. Seguramente existe. Então tudo que está sendo escrito agora é para ser reformulado no futuro breve. Na medida em que a humanidade for evoluindo, outros, Luiz, Paulo, Rogério virão e vão ajeitando as coisas. Por isso que eu tenho que colocar nesses livros a base, mas dizer que tudo isso pode estar equivocado, porque só quem não gosta de se equivocar é quem quer vender uma religião. Aqui está tudo certo, pode acreditar. Não questione. É o inverso. Nós temos que questionar tudo. Nós não podemos acreditar em nada, porque a condição humana é tão imperfeita que não dá para termos a presunção ou a pretensão de que o que está me sendo dito eu estou colocando corretamente. Pessoal, isso não existe. É impossível para alguém do meu tamanho. Pode ser para um outro, mas no meu caso está tudo errado. Tudo necessita complemento. Então que isso fique claro. Então eu preciso pedir a vocês, não assumam nada disso como sendo verdade ou questão de fé religiosa, porque não é. São sementes para a reflexão de um tempo novo em que exige maturidade emocional e maioridade espiritual para lidar com essas revelações, mantendo a distância prudente delas, tocando a vida aqui na Terra da melhor forma possível, mas com olhos postos numa amplitude maior do que aquela que nos impõe as religiões da Terra, que querem que a gente seja. Nós temos que abrir os horizontes das nossas percepções, mas abrir uma coisa, assumir tudo como verdade é outra história, não vale a pena. A única verdade que todos nós devemos assumir é sobre a importância do amor fraternal. Fora isso, tudo mais é besteira. Por isso que Jesus insistiu tanto nisso. E por isso que os Espíritos dizem que a única verdade que qualquer ser humano na Terra pode perceber, independente do seu grau de instrução, do seu grau de percepção, se é feio, bonito, rico ou pobre, doente ou não, é a importância do amor. O resto é matéria de discussão. Se Deus existe, se Javé existe, se ele é bonito, feio, se Jesus... Isso tudo faz parte do contexto, mas o essencial continua invisível aos nossos olhos, que é a importância do amor. Mas é algo tão factível que o efeito do amor, quando ele se expressa, isso sim é percebido pelos nossos olhos. Até porque a gente percebe na gente mesmo como é bom o amor existir nos nossos corações e nos corações daqueles que nos tratam bem. E o amor é que faz com que nos tratemos bem uns aos outros. E se eu quero ser bem tratado, eu devo tratar bem. Isso qualquer cretino da Terra pode perceber. O resto a gente tem que estudar muito para perceber. Isso não precisa estudar. Essa é a única verdade que está claramente exposta para todos nós. Então não percamos de vista que isso aqui é o essencial. Todas essas baboseiras que a gente falou aqui
são sementes para a reflexão. Parte disso deve ser verdade, uma outra parte